Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal. E você não é inscrito, faça isso, se inscreva. Esteja conosco aqui a cada momento, refletindo na palavra de Deus. Aqui no momento estamos dentro do quadro Adolescente de Deus, quadro esse que trata da lição dominical da revista da CPAD, da classe correspondente aos adolescentes. O tema central que nós estamos vendo nesse semestre tem como título tema central, né? A história da salvação. A história da salvação. E o tema oportuno é a lição número 6, que tem como tema o nascimento que mudou a história. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor Jesus, está escrito o livro da vida. Pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar isso em caráter eterno. No momento aqui carecemos da tua direção, da tua bênção, durante todo o período que aqui vamos estar, Senhor, conhecendo esse conteúdo. Faz isso, Senhor, abençoa nossas vidas, abençoa cada adolescente, Senhor de Deus, e aqueles que não são, que o Senhor venha alcançar mediante a tua maravilhosa salvação. Faz isso, Senhor, é que nós pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo. Em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Está aqui abrindo o PowerPoint. A mensagem: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Esse tempo aqui que a Bíblia se refere, caro adolescente, é o que nós conhecemos como, no grego, kairos, a janela da oportunidade, o tempo de Deus, o tempo oportuno em que Deus dispensa as suas bênçãos e cumpre as suas promessas. Aqui diz que, mas quando chegou o tempo certo, ou seja, Deus sabe o tempo certo, né, para a minha vida e para a tua vida. E assim também chegou o tempo certo em que haveria do Senhor Jesus vir até nós e nascer segundo a lei de um ventre materno. Isso tudo estava já ali preconizado, né, preconizado ali no profeta Isaías, né, capítulo 9, quando ele diz: um menino nos nasceu. Fala da humanidade de Cristo, né? E um filho se nos deu. Então, Jesus, segundo a Escritura, deveria de vir, ainda que foi uma encarnação, né? Ainda que foi uma obra do Espírito Santo, Deus ali se fez carne. Então, o próprio Evangelho de Mateus chama o Deus conosco. Então, no princípio, quando Jesus já foi formado no ventre de Maria, ele não passou a existir naquele momento. Ele nasceu na questão da história da salvação, na questão de ter um corpo humano, passar a ter um corpo humano e viver sobre nós. Porque o Senhor, ele é tanto 100% homem como 100% Deus. Então ele não nasceu, não veio à existência a partir do nascimento do ventre de Maria. Ali ele foi formado, né? Houve a encarnação
do Verbo, a transformação, né, daquilo que não viam, porque ele é a imagem do Pai. Ele tem revelado ao Deus Pai para cada um de nós. Estudar sobre o nascimento de Jesus é muito necessário, principalmente porque ainda hoje alguns defendem que Jesus nunca existiu. Ele faz menção aqui de algumas crenças da época do Evangelho, que foi a questão do gnosticismo, né? Até os próprios gregos, né? Entendia que Jesus ele não era pessoal, né? Mas veio de alguém. E os gnósticos dizem que Jesus existia, realmente ele veio, mas não em carne. Mas isso é mentira do diabo. Nesta aula, veremos o que aconteceu quando Jesus nasceu e a importância do seu nascimento para o mundo. A importância, né, ela é para a salvação de todos quanto crê no Senhor Jesus, porque todo mundo se encontra ou se encontrava sobre uma condenação universal. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porém, a vinda do Senhor Jesus, ele veio justamente para nos conceder a salvação. Então, hoje nem todos, não é todos que pecaram. Hoje permanece sob esse status, né, do pecado, sob o do pecado, aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus. Mas a igreja ela está aí, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a salvação já aconteceu, mas, porém, na sua maioria aí, porcentagem maior, por certo, o mundo ainda se encontra à mercê de compreender esta graça, este amor a cada um de nós, dispensado pelo Senhor, né? Por Deus. Leitura bíblica, Mateus 1, 18, 25. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de a juntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. Como José, seu esposo, era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Aqui é preciso só ter uma nota, como estamos na classe dos adolescentes, fica aí para vocês com uma nota de conhecimento, que o sonho ele é um patrimônio universal. Todos nós sonhamos. E para não comprometer, por certo, a revelação de Deus através das Escrituras, só houve, se eu não estiver equivocado, 3 sonhos, né? Que a Bíblia ela revela de caráter profético, que foi os 2 sonhos de José, né? Tanto da vaca como da espiga de milho, e o sonho de Daniel, o sonho, melhor dizendo, no capítulo 2, dado a Nabucodonosor. Então, esses sonhos, eles foram proféticos. Porém, por ser um patrimônio universal, Deus ele tem feito do sonho um canal para a nossa edificação, para nos orientar, como aqui orientou José, e tantos exemplos que temos na Bíblia, como também para exortarmos, para nos levar ao encontro, né, da consciência de tomar uma decisão para se voltarmos a Deus. Isso aí nós vemos que se encontra em Jó capítulo 33, a partir do versículo 14, né, que Deus fala uma ou 2 vezes com o homem, né? E aí diz ali que ele fala, ele também ele se manifesta por sonhos, por visões. Então o sonho, né, à luz da Bíblia, na sua proporção maior, e que ela já foi fechada, né? Nós encontramos ali sempre com esse caráter, né, de orientação, de advertência, como foi de consolo, como foi o caso de Paulo, né? Que sonhou ali e o Senhor garantiu ali através daquele sonho, né, para Paulo que nem todos ali que estavam no barco não iam morrer naquela situação que ele estava indo para Roma. Então fique esse adendo aí, essa nota somente instrutiva aí para você, caro e querido adolescente. Continuando, ela dará à luz um filho, quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse que foram dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então aqui fica claro, né, antes de terminarmos a leitura, cara adolescente, que o próprio nascimento do Senhor Jesus foi através de um milagre, né, de uma manifestação de glória, né? Foi um milagre, o nascimento e a gestação de Jesus ali no ventre de Maria. Não houve qualquer participação ali de Maria, foi tudo por parte do Espírito Santo. Continuando, e José, tendo despertado do sono, fez com que, como o anjo do Senhor, lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. O Messias é anunciado. Maria aceita a missão. A história do nascimento de Jesus começa com o chamado da jovem Maria. Não foi simplesmente por ser Maria, mas foi porque ela estava dentro da genealogia, né, da raiz de Davi, ela e José. Ela estava noiva de José e morava em uma aldeia simples e pequena, chamada Nazaré. Eles eram família, né, uma família humilde, pobre. Eles eram pobres. Isso nós vemos pela própria oferta em que eles levaram ali, quando da apresentação do Senhor Jesus segundo a lei, no templo. A Bíblia diz que eles sacrificaram 2 pombas. E a questão de sacrificar 2 pombas estava interligada justamente a esse caráter. Aqueles que não podiam ofertar boi, ovelha, não iam deixar de ofertar, não iam deixar de prestar o seu louvor, a sua adoração a Deus através de um sacrifício. Mas eles poderiam estar ali, né, levando 2 pombas, né, que estavam ao alcance de todos, ainda que estivesse numa questão econômica no nível de pobreza, como foi o caso da família de Jesus. O pai era marceneiro, mas era uma família simples, uma família que não tinha relevantes recursos. Ela recebeu a visita de um anjo, o qual lhe disse que seria mãe do Salvador, o rei de Israel. Esse fato é importante lembrar aqui, caro jovem, que não está preso somente ao contexto bíblico. A questão da visita de um anjo, ela pode ocorrer ainda nos nossos dias. Vamos ler aqui em Hebreus, por isso precisamos estar atentos, porque aqui na carta, no livro de Hebreus, né, que não é a carta ali, é um livro, livro de Hebreus, capítulo 13, se eu não estiver equivocado, versículo 2, diz assim, ó: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, olha só, sem o saberem, hospedaram anjos. Então a questão da aparição de um anjo, né, da questão de um comissionamento para o anjo em determinada situação e segundo o beneplácito da vontade de Deus, isso pode acontecer até mesmo ainda nos nossos dias, tá bom? O qual lhe disse que seria a mãe do Salvador, o rei de Israel. Ainda que o anjo, deixa eu ver se aqui um texto bíblico que fala sobre isso. Que diz que o anjo, ele é justamente para trabalhar em prol daqueles que estão dentro do campo, né? De ser parte aí do reino de Deus, da família de Deus. Os que são salvos, né? Essa virgem aceitou o encargo sem duvidar. Sem duvidar, não é um termo aqui correto, né? Nós estamos tratando aqui de um conteúdo bíblico que pode, o professor ele é um ser humano, né? Mas diz aqui, essa virgem aceitou o encargo sem duvidar. Não, ela houve sim uma ponta de dúvida em Maria, porque quando ele disse que ela seria mãe, ela falou, como isso poderia ser? Sendo eu, não tive ainda um momento com meu esposo. Ela pensou que a exemplo de Abraão seria entre ela e seu esposo. Mas não, a questão de Maria ia ser através do Espírito Santo. E para dar essa certeza e deixar ela com essa convicção
ele disse, e ele fez menção de Isabel, que era sua prima, e dizendo a ela que aquela que era estéril ia ter um filho, porque para o Senhor nada é impossível, disse o anjo a Maria. Então, a partir daí que ela se colocou nessa entrega, nessa aceitação. Então, houve sim uma ponta ali de questionamento, e todo questionamento está sob a margem da dúvida, né? Não necessariamente dentro da incredulidade, mas dentro de um campo da ignorância ou de algo que, no caso de Maria, estava ligado, cara, o adolescente, realmente à fé também, porque ele teve que fazer menção da sua prima. E apenas perguntou como o milagre ocorreria, ao que o anjo Gabriel respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder de Deus, do Altíssimo, a envolverá com a sua sombra. Essa resposta foi suficiente para que ela entregar por completo o propósito de Deus. Mas ele também fez menção da sua prima. Segundo o tópico do primeiro ponto, o Messias é anunciado, Jesus aceita a missão. Nós vemos Maria aceitando a missão, né? E agora estamos vendo agora que também o seu marido, ainda que intentava partir, mas se mostrou um homem de Deus, um homem que não queria, ainda que estava tendo evidente pelo crescimento, né, do desenvolvimento da gestação de Maria, ele não ia deixar Maria para não infamar a sua esposa e colocá-la até sobre o risco de morte, né? Que como a lei, a caráter de Maria ter tido filho que não fosse de José, ela estaria aí a mercê de ser julgada, né, e ser apedrejada. José aceita a missão. José, o noivo de Maria, era um homem justo e quando soube de sua noiva iria ter um bebê, escolheu romper o noivado secretamente, a fim de protegê-la das sanções sociais, que na verdade, da lei de Moisés. Esse plano foi abandonado quando ele teve um sonho especial, no qual o anjo lhe disse que não tivesse medo de receber Maria como sua esposa, pois está grávida pelo Espírito Santo. Segundo ponto, o nascimento de um rei. Primeiro tópico, uma estrela brilhou. Quando chegou o tempo de Jesus nascer, Deus fez uma estrela brilhar no céu. Esse fato foi tão grandioso que os homens do Oriente que estudavam as estrelas entenderam que aquilo era um sinal do nascimento do rei de Israel. Assim, eles viajaram até Jerusalém para tentar encontrar Jesus. Eles se dirigiram ao palácio do rei Herodes procurando o bebê. Deixa eu só ver aqui o negócio. Procurando o bebê. Entretanto, nem ele, nem ninguém na corte sabia do nascimento de Jesus. Eles continuaram procurando. Guiados pela estrela, eles partiram de Jerusalém e chegaram em Belém, na casa de Maria, não num presépio, né? Ou seja, no estábulo, né? Numa manjedoura. Então, olha só, entraram na casa e encontraram o menino com Maria. Já não está dizendo manjedoura aqui, Maria, a sua mãe. Então, cara adolescente, a questão dessa data aí, dessa festa pagã, que é o Natal, em que se coloca ali a parte do catolicismo romano, um presépio, e ali coloca o pastor, é bíblico. Ele estava ali porque ele viu o anjo, anunciou, e ele falaram para os demais pastores, vamos ver como isso realmente aconteceu. E foram até lá. Então, diante da manjedoura estava somente José Maria e o pastor, né, que recebeu a boa nova através do anjo. Porém, os magos, que não são três, são mais, pode ser três, como pode ser mais de três. Geralmente ligam essa questão de três magos, na questão do catolicismo, na interpretação do catolicismo romano, porque diz que um deu mirra, né, outro incenso, e outro deu uma outra espécie ali de especiaria, ouro, né? Ouro, mirra e ouro, mirra, óleo, né? E azeite, se eu não estiver enganado. Incenso, né? Então, logo, por conta dessa expressão bíblica, ele entende que foram só três. Mas, na verdade,
podem ter sido só 3, como pode ter sido 2, pode ter sido... a partir de 1 já é plural, né? Pode ser 4, 5. Só que dentro dos presentes, a Bíblia revela que foram ouro, mirra e incenso, se eu não me engano. Alguma coisa assim, tá? Se eu tiver errado, me desculpe, tá bom? Mas o que fica aqui para nós, dentro desse ponto e desse parágrafo, que está bem claro aqui, ó. Então os magos entraram na casa, encontraram o menino com Maria. Já tinha aqui próximo de 2 anos, Jesus, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Está aqui, pô, num texto. Ouro, incenso e mirra, então tá certo. Observe-se que Jesus nasceu na manjedoura de uma estebaria, mas os visitantes do Oriente o encontraram numa casa. Isso nos dá entendimento que essa reunião aconteceu algum tempo depois. Ele não está dizendo aqui, mas essa colocação aqui é justamente para gerar essa elucidação de que os magos encontraram com o Senhor Jesus e com Maria e José em outro tempo. Isso, como diz o próprio texto bíblico, seguindo ele, você vai observar que foi quase perto de 2 anos, porque foi aí a idade que Herodes estabeleceu para poder matar as crianças, porque os magos não voltaram como eles tinham dito para ele voltar, porque ele disse que ia adorar, mas na verdade ele estava já predisposto a matar aquela criança. Segundo tópico, pastores são testemunhas. O nascimento de Jesus foi especial. Aquela noite, os pastores estavam num campo com suas ovelhas, quando de repente um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Então o anjo anunciou que o Messias tinha nascido. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. No mesmo instante apareceu junto com o anjo um exército celestial cantando um hino de louvor a Deus. Então, aqui deixa bem claro que foi os pastores que estavam ali diante da Maria e José nesse momento da manjedoura. Diante dessa visão celestial, os pastores foram até Belém, encontraram Jesus e sua família. Era um quadro de extrema simplicidade e aparente desprezo. Um bebê sem conforto, apenas enrolado em panos, deitado numa manjedoura, que era local de colocar comida para animais. O Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, teve um nascimento simples e a Bíblia explica o motivo. Porque você não conhece o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor de vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro ponto, caminhando para o final, o nascimento que fez a diferença. Primeiro, que na verdade está até na questão do tempo, né? Do tema, melhor dizendo, que nós estamos considerando aqui, né? E ele ficou aqui no terceiro tópico, né? Terceiro ponto, melhor dizendo. Primeiro tópico, nascido para dividir a história. Depois de Jesus nasceu, o mundo nunca mais foi o mesmo. A luz de Deus brilhou sobre toda a humanidade. A vida de Jesus realmente serviu e serve de inspiração para muita gente, até mesmo para aqueles que não o servem. Ele marcou a história da humanidade, dividindo a linha do tempo. Ele foi e é responsável por haver esperança em cada cristão. Suas ações, exemplos e ensinos causam impacto até hoje em todos os povos e nada mudará isso. Nascido para mudar nossas vidas. Jesus veio para fazer a diferença em nossas vidas. Ele veio para trazer vida em abundância, para aliviar nossas cargas e ansiedades. Quantas vidas já foram transformadas por ele? É impossível contar. Quando cremos no Senhor Jesus, obedecemos aos seus mandamentos, permitimos que ele opere em nosso viver. Podemos desfrutar das bênçãos de uma vida com Deus. Somente nele é possível encontrar verdadeira alegria, paz e descanso. Jesus, concluindo, Jesus, sendo Deus, deixou sua glória e poder e então se fez ser humano. Ele nasceu em um país sem soberania, em uma família com pequena posse e um ambiente pouco confortável. Um recipiente
onde os animais se alimentam. Foi esse seu primeiro berço. Você consegue imaginar isso? Por seu grande amor, se fez pobre, a fim de que pudéssemos, pela sua vida e exemplo, enriquecer a muitos, salvando-nos da condenação. Logo, ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Vamos agora estar orando e que Deus, por intermédio de Jesus nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a cada um de vocês, meus adolescentes, né, que sempre está aqui comigo aqui no canal, e todos os demais irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus também. E um abraço a todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados. Queremos, Pai, te agradecer por essa tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança, Pai, que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar cada um de nós, teu povo, Senhor, a tua igreja. Queremos também, Senhor, te agradecer por esse momento que aqui estivemos, conhecendo, né, ó Pai, esse período do nascimento de Jesus, o que nos traz muito relevantes ensino, como também na questão até doutrinária, no que diz respeito àqueles que se encontravam na manjedoura ali no estábulo com José e Maria, aqueles que encontraram Jesus em casa, foi a questão dos magos. Nos guarda, Senhor, de todo tipo de engano e nos guia, Senhor, somente na tua verdade. Faz isso, Pai, abençoa mais uma vez cada adolescente que vai estar aqui conosco e aqueles que ainda precisam ser alcançados por ti. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Eu te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.